porque o DNA do clube é a parte social. Principalmente, as principais, é voltada para a comunidade do entorno. Distribuição de cesta básica, datas comemorativas, tipo Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia de Natal, fazer uma festa para o pessoal carente. E a gente tem, por exemplo, toda segunda-feira, é a única atividade no momento que está ativa essa. Então aqui a gente tem 2 poços artesianos e tem água gerada aqui. Então a gente fornece água para esse pessoal, porque esse pessoal aqui não tem água encanada, aqui da comunidade Canaã. Então eles pegam água debaixo daquela casinha lá e toda segunda-feira a gente faz distribuição de verduras ali. Quando pensamos em projeto social, logo vem à cabeça ONGs ou atividades culturais gratuitas. Pela descrição de Antônio Tadeu de Oliveira, este poderia ser o caso, mas estamos diante de um time de futebol, o Rondoniense Social Clube. Esse é o clube que vamos falar no primeiro episódio do podcast Deu Bera. Está começando mais um Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Deu Bera! Eu sou Loide Gonçalves. Eu sou Juliana Garcês. E eu sou Midian Mascarenhas. Somos acadêmicas de jornalismo na Universidade Federal de Rondônia. Eu sou da torcida rondoniense, coloco velhense, torcedor de coração. Verde, amarelo e azul, sou vencedor, sou campeão. O time nasceu de uma vontade de estabelecer um espaço dedicado à integração e à inclusão social. Antônio Tadeu forneceu um espaço próprio para a criação de um centro de treinamento que contava com equipamentos esportivos e campos de futebol. Quando foi em 2005, eu adquiri esse sítio aqui, com a intenção de fazer o clube, fazer os campos para fazer o trabalho social. E foi assim, se você for ver assim, nas redes sociais, tem alguns vídeos no YouTube, botar Rondônia Social Clube, você vai ver alguns vídeos, algumas histórias bem interessantes. Começou daí o trabalho, e aí só que cresceu. No começo, o projeto tinha apenas o objetivo da inclusão e bem-estar social. Porém, com o tempo, outros objetivos começaram a aparecer, como, por exemplo, a formação de atletas. Ainda assim, o clube manteve atenção à questão social. Os meninos começaram a competir, aí eu tenho meus irmãos, meus parentes que me ajudam muito, tem 2 que são da área da educação física, começaram a me ajudar paralelamente e tal, aí começamos a ganhar muitos troféus. Tadeu tinha desde criança o sonho de ser jogador de futebol, enquanto morava no Piauí. Quase todo brasileiro, esse menino do Nordeste, do sertão nordestino, que nem eu que nasci na roça do sertão do Piauí, tinha como esporte futebol e sonhava um dia ser jogador de futebol. Então a minha história não é muito diferente disso aí não. Foi somente em Rondônia que ele passou a envolver-se com associações. Tadeu tinha a intenção de fazer um trabalho social, mas não relacionado à criação de um clube de futebol. Foi quando em 2005 Tadeu adquiriu um sítio para lazer e visava a criação de campos de futebol para a realização de projetos sociais com crianças da comunidade. E temos bastante troféu da base, aquela coisa toda. Aí eu comecei a abraçar essa ideia de, legal, vou coisar para dar oportunidade para esses meninos. Aí começou daí, da ideia de dar oportunidade, sem nenhuma visão dessa coisa comercial que é o futebol hoje. Em 2008, o Tadeu criou a associação com uma diretoria composta por 8 pessoas. Ele tornou-se o primeiro presidente e em 2010 o clube foi registrado como profissional. O clube ainda teve outros 2 presidentes e renunciaram, e Antônio Tadeu voltou para a presidência. O Rondoniense Social Clube nasceu com as categorias de base. O time contava com atividades contínuas no segmento social ou de escolinha, durante os anos que antecederam a pandemia. Até antes da pandemia, a gente tinha atividade contínua o ano inteiro aqui, seja no segmento social, ou seja no segmento de escolinha, ou seja no segmento de base. Sempre teve.
A pandemia quebrou isso aí, sabe? Deu no meio, assim. Depois que a pandemia teve, o que a gente tem feito? A gente tem feito, monta os times para temporada. E aí, entenda, aí tem que fazer uma ressalva aí, porque a gente fala assim, é o time do Rondoniense. Aí quando fala do time do Rondoniense, a gente pensa em quê? No campeonato profissional adulto. E, na verdade, o forte do Rondoniense não é isso. O forte do Rondoniense é o trabalho social, é a base, várias escolinhas, sub-15, sub-17, sub-20, tá me entendendo? É isso aí, esse que é o mais forte, porque o profissional é um campeonato promovido pela federação que não acontece uma vez por ano com prazo de 3 meses, praticamente 3 meses. Eles fazem uma pré-temporada de 30 dias, então vai dar uns 4 meses juntando com a pré-temporada. Então geralmente começa ali no mês de fevereiro, março, abril, maio, acabou. Nos 8 primeiros anos de atividades, mais de 2.000 crianças e adolescentes passaram por transformações de vidas proporcionadas pelo esporte. Quando eu era moleque, eu sempre joguei entre amigos, né? Sempre foi algum dos melhores sempre junto. E acabou que eu recebi o convite. Eu fui treinar e acabei gostando pela estrutura que já tinha naquela época. Já tinha um campo, né? E naquela época a estrutura de gramado só tinha ali, não tinha outro lugar. Então eu acabei indo. Eu acho que eu fiquei poucos meses, acho que uns 6 meses só. Mas eu vi o crescimento do clube, né? E pra mim, junto com meus amigos, morava lá pertinho, e era facinho. Eu pegava a bicicleta e ia pra lá, né? Era próximo, não tinha muita dificuldade. E era bem melhor do que você treinar no campo de terra, lá era gramado. Nos últimos anos, o Rondoniense Social Clube focou mais no crescimento profissional. O clube iniciou essa nova era filiando-se à Federação de Futebol do Estado de Rondônia e pôde disputar os principais torneios e campeonatos de categorias de base. O Rondoniense conseguiu destaque logo na primeira temporada como time profissional. Era uma equipe considerada modesta, com várias pessoas que receberam a primeira oportunidade para jogar profissionalmente. Para te ver como o projeto é abençoado. Ele entrou em 2016, a primeira vez que ele passou do campeonato foi em 2016. Em 2016, o investimento talvez fosse até um pouquinho mais alto do que hoje para esses clubes aí. Tá? O clube gastava tipo assim, 100 mil por mês, 80 mil por mês, os clubes do interior. O Rondoniense eu arrumei uns parceiros na época e a gente gastava 30 mil por mês, gastamos em 120 mil e o clube foi campeão invicto, com 30% dos que os outros gastavam. E aproveitando muito jogador regional, jogador da casa, sabe? Alisson foi um deles. Após tentar jogar em clubes do eixo Rio-São Paulo, o atacante já estava desanimado e até procurou trabalho em outras áreas longe da grande paixão dele, o futebol. Acho que foi um dos momentos mais difíceis, né? Dizem que um professor uma vez falou para mim, disse que o cemitério do futebol da base profissional é dos 20 aos 21, é onde você decide se você vai continuar ou se você vai parar, né? E foi nesse exato momento que eu me senti que talvez não daria mais de eu estar fazendo o que eu amo, né? Que é a minha profissão que eu gosto, que é ser um jogador profissional. Desilusão, né? Assim, questão de tentar, de sempre se cuidar e nunca fazer nada errado, e acabou que as coisas não aconteciam, né? E aquilo ali me frustrou muito. Eu tive um momento que eu falei, eu faço tudo certo, eu me cuido e as coisas não acontecem para mim. Mas eu não tinha o psicológico o que eu tenho hoje, né? Mais velho, né? Mas foi só uma coisa de momento. Trabalhei com outras coisas, mas ajudante de pedreiro, essas coisas, né? Mas a gente está sempre aí. A várzea também é muito importante aqui em Rondônia. A várzea é muito forte, né? Talvez seja isso que me mantém vivo ainda, porque a várzea aqui a gente ganha um dinheiro bom, que às vezes no profissional a gente não chega nem perto a ganhar no estado de Rondônia. Então acho que talvez isso aí me ajudou muito, a várzea também. Eu não parei mesmo por causa da várzea, né? Enfim, mas em certos momentos eu comecei a trabalhar na cidade, né? Com outros tipos de serviço, ajudantes. Mas aí veio o convite do Rondoniense, aí até hoje eu não parei mais, né? Tadeu, que o conhecia desde a adolescência, deu essa chance para o Alisson jogar pelo Rondoniense. Com o gol do título, o nome Alisson com certeza está para sempre na história do clube. No segundo tempo, entrou Alisson no Rondoniense, o Alegol, que na primeira oportunidade errou o passe. Na segunda, errou o chute e na terceira, acertou, fez o gol do título. Bateu prensado, sobrou um rebote, tá pintando o gol. Graças a Deus o professor me colocou aí, eu pude fazer o gol e a gente consagrar campeão, em nome de Jesus. Eu lembro que o nosso elenco se desfez praticamente 50%, né? Os atletas que veio de Goiânia, foram uns 3 embora. O próprio treinador que foi campeão no primeiro turno foi embora.
e veio o treinador. E o treinador é o Leonai da Luz, que até faleceu por conta do Covid, né? É uma pessoa assim que eu vou levar pra minha vida toda, porque no primeiro jogo da final eu joguei titular, de assistência, joguei bem. E no último jogo, que era valendo já o título, ele falou que ia me colocar no banco. Eu falei, confio, você vai entrar e vai fazer o gol do título. Eu poderia muito bem bater de frente com ele e falar que não, porque eu tinha feito um jogo espetacular antes. Eu fiquei na minha, aí fiquei no banco ali agoniado, eu falei, vou fazer o gol. Eu tive 2, 3 chances e não fiz o gol. Acabou que passou 1 minuto depois eu fiz o gol. Então, assim, para mim foi um título diferente, porque pelo que aconteceu, né? Alguns atletas foram embora, o treinador foi embora, de outros. E era praticamente, depois que foi embora, ficou praticamente 90% das pessoas aqui de Rondônia. Então, para mim, isso foi mega gratificante ainda. Alisson teve outras passagens pelo clube e fez os gols mais importantes para o rondoniense, como o gol contra o Cuiabá na Copa Verde. O profissional foi a primeira vez que eu joguei num estádio de Copa do Mundo, né? Que foi na Arena Pantanal contra o Cuiabá. Eu lembro que quando eu fiz o gol ali, eu nem acreditei, né? Porque o nosso time, em relação ao Cuiabá, era bem inferior em relação à estrutura, né? A folha salarial do elenco do Cuiabá naquela época era 400 mil, e no Rondoniense acho que não chegava nem a 20, 25 mil naquela época, né? Então, pra gente aquilo ali foi gratificante, né? Deus falou assim, não importa quem seja, não importa o dinheiro que esteja do outro lado, né? É vocês que vão passar. E pra mim aquilo ali ficou marcado até hoje, né? Ficou marcado na minha memória e eu vou levar para esta minha vida. No segundo tempo, o rondoniense recuou. O Lusiânia fez 4 alterações na equipe e partiu para o ataque. Aos 32 minutos de fora da área, Robinho empatou a partida em 2-2. Isso era suficiente para o rondoniense se classificar. Mas se o Lusiânia desempatasse, a coisa ia ficar feia. A torcida calou, a tensão tomou conta. Para piorar a situação, o árbitro deu 5 minutos de acréscimo. Mas o rondoniense segurou nos 2-2 e, de forma inédita, é o primeiro time de Rondônia a se classificar em uma semifinal de um campeonato nacional. Estou muito feliz, a ficha não caiu ainda, é um fato histórico, né? É inédito, tanto para mim quanto para meus companheiros e para o estado. Foi sofrido, foi com muita luta, dificuldades, a gente chegou aqui, mas o grupo todo está de parabéns, nós todos estamos confiantes que daria. A gente acaba ficando um pouco refém das dificuldades, mas as dificuldades estão aí para ser superadas, né? Deus nos honrou hoje, toda honra e toda glória é para Ele, porque se não for Ele para nos dar saúde, para nos dar força para correr, para lutar dentro de campo, a gente não teria conseguido essa classificação histórica para Rondônia. Com este resultado, o Lusiânia está fora da Copa Verde. O rondoniense conquistou a última vaga da semifinal e no próximo dia 16 enfrentará o Luverdense do Mato Grosso. E aí o terceiro jogo era com o Luverdense, que já era se passasse, já era semifinal, se passasse ia para a final, que era semifinalista já. Aí nós não jogamos em Rondônia, não jogamos no estádio, porque naquela época eles exigiam o estádio que tivesse, para esse tipo de jogo, a CBF exigiu o estádio que tivesse acima de 8 mil torcedores. Aí a gente não tinha. O que aconteceu? Nós fomos jogar em Rio Branco. Foi um desastre, porque além de perder o jogo, a CBF banca esses deslocamentos, mas além de a gente perder o jogo lá, nós jogamos sem torcida, sem identificação nenhuma nossa, assim, sabe? Foi assim um desastre, assim, nesse sentido de não agraciar nosso torcedor, né? Que é uma oportunidade de ir para um clube com praticamente 2 anos que estava disputando profissional, disputando o campeonato nacional, se destacando, e no momento mais crucial, semifinal, que se ganhasse o jogo ia para a final, vai jogar no estádio vizinho porque não tinha estádio. Aconteceu isso em 2017 com o Rondoniense. Não tem como falar de futebol e não falar de torcida. Afinal, quem fica na arquibancada empurra o time, não só nos gritos e as músicas. Pelo menos no Rondoniense, os torcedores se envolvem também com os bastidores do time. Torcedores apaixonados é o Flávio. Ele cresceu em um bairro próximo ao estádio e desde novo acompanhou muito o futebol rondoniense. Eu ia para o Luiz Ferreira já nos anos 90, né, ali acompanhar os times de Porto Velho, que era o Cruzeiro, Xaló, tinha o Ferroviário também. Então esse envolvimento com o rondoniense começa, na verdade, com o envolvimento com o futebol de Rondônia, né? Eu sempre me interessei.
Até que em 2016 apareceu o Rondoniense, né? E aí eu, de antemão, já gostei do nome do time, né? Eu sou nascido em Porto Velho, eu sou de Rondônia, então tenho esse bairrismo que acho que tem que ter mais, né? Pelos rondonienses, porque é nosso, né? Então, dos clubes que havia profissionais que haviam em Porto Velho, o que mais me chamou a atenção foi o Rondoniense a partir do nome. Foi assim que ele começou a conhecer pessoas do clube e decidiu se dedicar de forma voluntária. Flávio conta com orgulho as conquistas do Rondoniense e também as coisas que já fez pelo time do coração. O clube rondoniense, poucas pessoas sabem, ele é um dos poucos clubes profissionais de Rondônia que tem um CT à sua disposição, né? São um dos poucos. E o único clube de Porto Velho profissional que tem um CT à sua disposição, né? Então, já que tem um CT à sua disposição, basta apenas dar uma identidade, né? Conversei com o Tadeu, falei, Tadeu, a gente pode colocar algumas coisas aqui, como o escudo no clube, né? No centro de treinamento, algumas conquistas, uma delas campeão invicto 2006 e também a semifinal, ter participado chegado à semifinal da Copa Verde 2007, né? E é o Flávio que cuida das redes sociais do Rondoniense. Isso tudo sem receber R$1. As pessoas que estiverem acompanhando poder entrar lá no Instagram do Rondoniense e seguir, né, o dia a dia da equipe, né? Que é Rondoniense, o Instagram é @rondoniensesc, não é C de Social Clube. Então é fácil acompanhar lá, né? Entra lá, seguir, que a gente mostra o dia a dia da equipe, principalmente, né, próximo às competições, a gente mostra o dia a dia da equipe, bastidores e tudo mais. Quem tiver interesse pode seguir as redes sociais do clube. O Facebook é o Rondoniense Social Clube, também não tem erro, pode seguir lá que a gente está atualizando diariamente. O torcedor Flávio comenta que o nome do clube chamou muita atenção dele. Então, eu costumo dizer que o Rondoniense Social Clube, em seu nome, é o clube que mais representa o estado de Rondônia, que nós temos no nome, em seu nome, a palavra rondoniense. E foi isso que eu falei pro Tadeu, né? O time já começou bem com o nome rondoniense. E foi isso que me atraiu, né? Flávio conta que se empenhou em cuidar do time e inclusive pintou o letreiro do clube. Botei a mão na massa, literalmente, né? A gente contratou um pintor lá para escrever o letreiro e a gente terminou o serviço pintando, né? E ficou algo legal que ajuda bastante para quem visita o CT, né? Sabe conhecer um pouco da história do clube, né? E as suas conquistas. Chico Mecânico é outro personagem de destaque na história do clube. Ele já atuou até mesmo como maqueiro, faxineiro e gandula. Tudo isso porque o amor pelo time falou mais alto. Quando tem jogo lá, vou lá, os CT, Rastelo CT, apesar de eu ter uma condição financeira boa, não dá para mim estar lá, mas eu vou lá ajudando. E o que me marcou, como eu te falei, nós ser campeão no primeiro ano, e os 2 títulos do Sub-17 eu fui campeão. E ajudar lá, quando tem jogo lá, eu estou lá ajudando, estou na bilheteria, entendeu? A minha ideia é de modificar o rondoniense, entendeu? De ter uma ideia, eu tenho uma ideia, mas os próprios dirigentes mais fortes não têm essa ideia, entendeu? Quando eu fui maquete do Cuiabá, eu fui pegar um jogador do Rondoniense. Eu falei pro cara do Cuiabá, pega leve aí, pô, pega leve aí, nós somos um time pobre, entendeu? Dá uma ajuda aí. Mas assim, não teve chance, nós perdemos de 2-0 e fomos eliminados. Mas na Copa Verde nós eliminamos eles, entendeu? Eliminamos o Cuiabá. Tadeu tem um grande apreço pelo Chico e isso pode ser facilmente percebido nos elogios que ele faz ao torcedor. Se um dia o clube crescer e virar um Real Madrid, eu quero fazer uma estátua do Chico aqui dentro do CT, não sabe? Porque ele é um cara fantástico. Chico Mecânico é um mecânico aqui da Zona Leste, que o boco do aniversário dele ano passado foi tudo rondoniense. 100% boco feito rondoniense. Então ele tem uma oficina aqui na Zona Leste e tal, aí ele vem enquanto ele me liga. Presidente, tem alguma coisa para fazer aí e tal? Vamos dar uns cachorros quentes aí, vamos levar o pão, bora. Então é um torcedor nota 10, não sabe? Nota 10, é o Chico Mecânico. A torcida segue com apoio ao time e inclusive está engajada em dar suporte ao viés social do clube. Os políticos têm que olhar de outra maneira, olhar diferente para o rondoniense, porque o rondoniense ele está fazendo parte social e está educando as crianças a não ser bandida, não roubar ninguém. Eu já vi lá o menino entrar lá, pequenininho, nem falava direito, tinha problemas com as vocais, nem conversava com a família. Já estava jogando lá no estádio. Que alegria esse menino tem, que felicidade. O menino muda o jeito de entendeu? E esse impacto que o rondoniense dá na Zona Leste ajuda na Zona Leste, ajuda em Porto Velho todo, em Rondônia toda, porque o rondoniense é bem visto no Rondônia toda, entendeu? Eu tenho um sonho, aí é um sonho, mas depende de investimento, porque nós estamos instalados na região que eu considero mais populosa de Rondônia, Zona Leste, que é um aglomerado de bastante bairro tem aqui. Consequentemente, eu consigo ver também que é a mais pobre.
melhorou muito, mas a Zona Leste eu ainda considero onde tem os maiores índices de... Não vou chutar, mas acredito que os maiores índices de criminalidade ainda é a Zona Leste e tal. Ainda tem muita... Então, um sonho que eu tenho é caracterizar o rondoniense na Zona Leste, assim, ser o clube da Zona Leste, entende? Assim, é um sonho que eu tenho, mas isso requer investimento. Você não consegue fazer isso se não tiver um investimento, um planejamento, com pessoas capacitadas, tá entendendo? Então, mas a gente já tem alguns torcedores fanáticos. Infelizmente, o time carece de apoios, principalmente quando o assunto é visibilidade e patrocínio. Eu tenho um amor pelo rondoniense, Deus me livre. Para mim é o meu sonho ver o rondoniense na Série B, disputando campeonato em altos níveis, entendeu? E ter apoio, o principal ter apoio do governo e dos políticos, né? Ajudar o clube, né? Ajudar os clubes de Rondônia, né? Não é só o rondoniense, os clubes de Rondônia, porque isso é muito importante. Apesar da falta de investimento, o torcedor Flávio comenta que o time está em um bom cenário atualmente, principalmente em questões financeiras. A gente enxerga o cenário do rondoniense, falando especificamente, eu diria que ele não está numa situação ruim, mas também não está numa situação excelente de a gente poder falar assim, o rondoniense vai entrar numa competição e vai ser campeão, assim, né? É necessário um investimento pesado em cima de uma montagem, né, de uma equipe competitiva, com bons jogadores, bons atletas, e isso demanda um setor, um valor financeiro maior, né? Então, o cenário da equipe, eu diria que seria bom, né? Eu sempre converso com o Tadeu, assim, que se o clube vai entrar numa competição, se não tem uma equipe competitiva para ser campeã, mas que também o investimento que é feito no clube não possa deixar as contas do clube no vermelho, né? Eu diria que a situação do rondoniense é boa, né? Mas que falta sim mais investimento para que o clube possa entrar nas competições, ser competitivo e em condições de poder ser campeão estadual, né? Mas ao atual momento eu diria que seria bom a situação do clube. Flávio também aproveitou a oportunidade para fazer um pedido à população de Rondônia. E que as pessoas possam ir, as pessoas possam ir mais para o estádio, né? O estádio nesse momento dessa entrevista está em reforma, mas quando chegar o campeonato e tiver condições de jogo, né, para fazer parte, que os torcedores de Rondônia possam ir para o estádio também, que possam ir assistir o Flamengo lá na TV, o Vasco, o Palmeiras, o Corinthians, mas também possam ir lá no Luiz Ferreira acompanhar o Rondoniense, acompanhar o Porto Velho, acompanhar os Gêmeos, que isso vai fortificar cada vez mais o futebol do estado, né? A gente, quem sabe, um dia poder enfrentar um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians aqui em Porto Velho, né? Um Rondonense, um Gêmeos em Porto Velho, poder enfrentar esses grandes clubes aqui. E na verdade, assim, né? Falar para a população do estado de Rondônia acompanhar o futebol nacional, né? Dos grandes centros, vamos dizer assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, mas também acompanhar também mais o futebol do estado, né? Que isso vai fazer com que o nosso esporte, o nosso futebol profissional, ele se torne cada vez mais forte, né? O presidente do clube acredita em um futuro promissor para o time, onde, com a ascensão empresarial, oportunidades apareçam para trabalhos sociais. Para os próximos 5 anos, Tadeu sonha com uma ascensão do clube em termos sociais, financeiros e tecnológicos. Hoje eu tenho uma visão bem diferente de como eu comecei e o que é o futebol hoje. O que pode dar retorno. Eu não tinha, assim... Eu sabia que você ganhar tal, de grana, tal, mas assim... E aí hoje a gente está assim numa transição, eu diria que para os próximos 5 anos, o Rondoniense, especificamente o clube que eu fundei, ele vai ter uma ascensão muito grande. Aí talvez eu não vá estar na frente mais, eu vou ter outras pessoas que vão ajudar. Mas aí a gente talvez vai ter, porque eu tive aquela coisa de, através dessa ascensão empresarial, eu posso trabalhar melhor social. Então é mais ou menos essa visão que eu estou tendo, porque assim, eu já passei situação assim de gastar o 13º, deixar de trocar de carro, entende? Assim, pela paixão. Então hoje o projeto está passando por uma transição muito forte. Hoje que eu digo, não hoje, mas principalmente aqui para os próximos 5 anos, digamos assim, sabe? Que essa advento da tecnologia. E logo eu que tenho uma faculdade nessa área, tenho um nível superior desse segmento de tecnologia, eu consigo ver uma ascensão muito grande do clube nesse sentido. Tadeu também possui outros projetos pessoais. Ele pretende comprar um carro para ajudar no fornecimento de verduras para a comunidade. O
presidente do clube também tem como sonho transformar um dos campos de futebol em um estádio. O projeto para mim aqui, o meu projeto pessoal para os próximos 2 anos, é transformar esse campo aqui, esse campo da frente, num mini estádio. Eu vou chamar um estádio, mas vou dizer assim, vai ter umas arquibancadinhas, vai ter, tá entendendo? Vai ter uma estrutura melhor para receber de banheiro. Hoje a gente já tem, um vestiário ali, tem outro aqui atrás, mas eu quero fazer ao redor do campo aqui. A ideia é, até o Sub-20, todos os nossos jogos, fechar, murar lá na frente. Fiz um investimento agora num portão melhor ali, fiz o outro portão velho, que era dali, botei para ali. Aqui é na guerra, assim, o tempo todo investindo. Então, minha ideia para o futuro, agora imagina assim, então vamos imaginar aqui, vamos projetar aqui daqui 20 anos, 25 anos, 30 anos. 30 anos, daqui 30 anos eu já devo ter virado farelo. Então vamos lá, mas vocês são novinhos, então vamos imaginar o seguinte, daqui 30 anos, rapaz, o seu Tadeu já fez a passagem, tá, beleza. Mas ele falou pra gente que o sonho dele daqui uns 15 anos, da época que ele falou com a gente uns 15 anos, era esse clube tá na Série C, tá na Série A, tal, ser fomentado, você vê na televisão e tal. Então, eu tô alvejando isso, como se diz assim, tô tentando atirar na lua, né? Porque se de repente eu acertar uma estrela, já vai dar lucro, né? Então, é mais ou menos aí, eu sonho com isso aí, com o clube crescendo daqui 20 anos, a gente ter realmente um CT e não ser mais um CPF do CT, ser o CPF do seu Tadeu, ser a CNPJ do clube, ter gente tomando conta. E se você for pesquisar alguns clubes a nível de Brasil, inclusive no Norte, tipo Paysandu, Remo, que são clubes centenários e tal, eles têm um pouquinho de uma história parecida com essa. No Nordeste tem muitos clubes assim. Você vê que foi sonho de algum doido que dá um sou maluco, né? O que era o mundo sem ser doido, né? Se não tem ser doido, meu amigo, a coisa não anda, não. Mas tem uns que também não precisavam ser tão doidos, né? Mas... Apesar de ter projetos voltados para o lado empresarial, ele não pretende deixar de ter um DNA que foca no viés social. O clube ele nasceu sempre com essa concepção social, eu achando que ia fazer, porque tem um tipo, você pegar a história do Boca Júnior, tal, uma história muito bonita, tá, nasceu na favela e tal, são um clube centenário e tal, eu gosto de ler sobre isso, mas isso aí é um entusiasmo que meio que estou deixando de lado, assim, eu vou tentar implementar uma visão mais empresarial mesmo, assim, que seria tentar agregar pessoas, de repente transformar esse patrimônio pessoal aqui, que é o CT, em atrativo e ativo para chamar novos investidores, tal. Então tem umas ideias para o futuro. Então esse hoje o motivo mais desafiador é esse, mais motivador para continuar é isso, é uma perspectiva sem fugir do DNA do clube, que seria a parte social. Eu não posso fugir do DNA do clube. Deu Bera! Deu Bera! Eu Bera! Deu Bera!